Olá, boa noite a todos. Chegamos à última semana de maio. Hoje é segunda-feira, dia 25. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Menino encontrado morto em Planalto. Foram 10 dias sem nenhuma pista do paradeiro de Rafael Matheus Vinques, de 11 anos. Hoje, o garoto foi localizado sem vida. Daqui a pouco, todos os detalhes do caso. Ousadia na bandidagem. Cadeirante rende funcionários de relojoaria. Já já você vai ver como ele abordou as vítimas e em que cidade isso aconteceu. Artes nas alturas. Que tal amenizar os efeitos do isolamento social sem sair de casa? Este grupo de artistas dá vida ao concreto. Ficou curioso? O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! Olha, pessoal, a segunda edição de hoje começa com uma história que chamou a atenção dos gaúchos nos últimos 10 dias. E eu já me arrisco a dizer, temos um novo caso Bernardo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse mistério que envolveu a comunidade lá da cidade de Planalto acabou ganhando repercussão em todo o estado, todos os gaúchos torcendo para um outro tipo de desfecho, mas infelizmente terminou em tragédia, gente. A polícia encontrou agora há pouco, no final da tarde, o corpo do menino Rafael Matheus Vinques, de 11 anos. Ele estava desaparecido, como eu destaquei, há 10 dias em Planalto. Durante as investigações, a mãe disse ao Ministério Público que o menino estava em casa quando desapareceu. O corpo do Rafael foi encontrado perto da casa da família, estava em um saco plástico. E a mãe que confessou que matou a criança, por isso que eu digo, me arrisco a dizer aqui, temos um novo caso Bernardo. Ela disse à polícia, aos investigadores, que deu um remédio para o filho dormir. A motivação a gente ainda não descobriu. A nossa equipe está buscando aqui daqui a pouco uma entrevista ao vivo com o delegado Joébert Nunes, que é o titular do Departamento de Polícia do Interior. Toda a nossa produção foi um caso que nos chocou. Há pouco mais de meia hora veio a notícia e, infelizmente, as confirmações. Todos nós, os jornalistas, os técnicos da TV, ficamos abalados porque torcíamos para um outro tipo de notícia, gente. Até porque amanhã começava uma verdadeira força-tarefa. Policiais especializados estavam indo à cidade de Planalto para buscar auxiliar a polícia de lá a descobrir, mas a verdade veio à tona antes disso. A gente vai falar agora com a Luciane Coman, que tem mais informações sobre esse caso, está em home office essa semana, mas está em contato com investigadores, com a polícia, com a produção, enfim. Deixa eu ver com a Luciane aqui. Luciane, boa noite. Na medida do possível, a história realmente nos chocou e eu, como pai, estou sensivelmente abalado, porque eu torcia para um outro desfecho, mas infelizmente é verdade, né, Luciane? Infelizmente, Chemali, boa noite para você, para quem está nos assistindo. Infelizmente, a gente começa o jornal com essa notícia, né? E olha, o delegado Joébert Pinto Nunes, que é o diretor, né, do Departamento de Polícia Interior e que está à frente aí dessa força-tarefa, ele acabou de confirmar, Chemali, que na verdade o corpo estava enrolado em um lençol dentro de uma caixa abandonada, Meu Deus do céu, próximo à casa onde a família residia lá em Planalto. Ou seja, a polícia, inclusive, está perplexa com esse caso, né? O Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, ele foi localizado no fim da tarde, o corpo dele, perto da casa da família. E ali era a casa onde ele vivia com a mãe e o irmão adolescente de 16 anos. Na frente já tinha a casa da avó. E nesse momento, eu estava acompanhando pelas imagens da mídia local. A rua está toda bloqueada, interditada pela perícia, pela polícia. Muitos carros da Brigada Militar, da Polícia Civil, SAMU e muitos moradores e vizinhos. A comunidade em geral está em peso no local, indignada e revoltada com o caso. Bom, para piorar tudo, a mãe confessou o crime e essa informação é confirmada pelo delegado Joébert, viu? A mãe Alexandra Salete Batista confessou o crime e ela disse que ela deu remédio. Exato. Essa que aparece ao lado do Rafael é a Alexandra, a mãe dele, Lu. Exatamente, Chemali, essa é a mãe dele, né? E ela disse que ela deu um remédio para ele dormir. A polícia agora está apurando a motivação
e como é que ele acabou falecendo, se foi por conta da medicação ou se sufocamento, enfim, se houve alguma outra forma, né, para resultar na morte dessa criança. Ele estava desaparecido, né, Chemali, há mais de 10 dias. Segundo o relato da mãe, né, que procurou a polícia na época, ela disse que ele havia ido dormir na noite do dia 15 de maio, e que era uma sexta-feira, e na manhã seguinte havia desaparecido. Agora, é uma história, Chemali, recheada de detalhes sórdidos e que chamaram muita atenção da polícia. Exato. Primeiro, a casa não tinha sinais de arrombamento. Segundo, o celular do menino havia ficado e as mensagens deletadas. E mais, todos os depoimentos da mãe com muita frieza. Uma mãe que tem o filho desaparecido, é muito difícil, né, ela ter essa frieza. Claro que num primeiro momento pode ter um choque, mas ela sempre estava muito fria, muito fria. Lu, e aí você imagina a comunidade, né, Chemali, que estava inclusive ajudando nas buscas dessa criança. Exatamente. Lu, tem uma informação que acaba de chegar agora, a nossa produção está em deslocamento, equipe do André Rosseto para conversar com o delegado Joebert. Declaração da mãe, Lu, a Polícia Civil lá de Planalto. Ela deu os remédios ao menino porque ele estaria, entre aspas, agitado demais. Ou seja, frieza, isso nos chamava a atenção internamente, a gente no ar não pode, evidentemente, colocar a nossa percepção, mas isso nos chamava a atenção na redação, nas discussões dessa história toda, agitado demais. E outro detalhe chama a atenção, por mais fria que essa mulher seja, ter feito isso com o próprio filho, colocado ele num lençol, ter aberto uma cova, enterrado ele ali próximo da casa, será que ela agiu sozinho, Lu? Sozinha? Pois é, né? A informação preliminar que havia chegado para nós, né, Chemali, é que esse crime havia sido cometido pela mãe, né, e pelo padrasto da criança. Claro que agora a polícia vai apurar se ela realmente teve a ajuda desse companheiro e como é que foi realmente a forma como essa criança morreu, né? Se na verdade ela deu o remédio para a criança dormir e cometeu alguma outra questão, enfim, para a criança morrer, ou se foi só a medicação mesmo. Né, na época do Benito Bernardo foi a medicação, né, que eles deram, né, propositalmente, uma dose gigantesca, né, que acabou provocando a morte, né, do menino Bernardo. Agora, claro, a perícia, né, vai ter que apurar todas essas circunstâncias e a polícia está lá numa força-tarefa. Olha, eu vi as imagens lá no local, assim, a comunidade em peso, revoltadíssima com essa situação. Imagina, Planalto, uma cidade de 10 mil habitantes, né, Chemali, mais uma cidade pequena, né, ali no norte do todo estado. Mundo mobilizado, todo mundo dando né, o suor, enfim, toda a energia para encontrar o Rafael com vida. Infelizmente, eu disse, né, Lu, me arrisco a dizer aqui mais uma vez, é um novo caso Bernardo. Por quê, Lu? Tem a frieza da mãe, a questão da medicação que pode sim ter contribuído para a morte desse menino, ocultação de cadáver, toda uma comunidade mobilizada, desafio da polícia, ou seja, os ingredientes todos que fazem a gente lembrar, infelizmente, do caso Bernardo. A motivação ainda é o que a gente vai buscar falar com o delegado. Agora, Lu, o espaço está aberto para ti, eu sei que tu vai continuar acompanhando, monitorando. Qualquer nova informação, por favor, espaço aberto para ti aí no home office, tá, Lu? Tá certo. Qualquer informação a gente volta aqui ao vivo, Chemali. Perfeito. Obrigado, Luciane Coman, que está em casa, está em home office essa semana, apurando os desdobramentos dessa triste notícia. Infelizmente, um novo caso Bernardo aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, gente, vocês vão acompanhar uma imagem que é curiosa demais. Esse cadeirante aí, ele rendeu funcionários de uma relojoaria, né, com uma arma ali, ó, segurada pelos pés, gente. Uma arma, uma pistola, rendeu os funcionários, queria roubar joias, objetos de valor. Já já você vai saber onde isso aconteceu, né? Uma cidade turística aqui do nosso estado, só vou antecipar agora. E como é que essa história terminou? Seguidinha, ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, segunda edição. Olha, a gente volta a falar agora de Covid-19, da pandemia, gente. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 17 mortes aqui no nosso estado. Os dados são da Secretaria de Saúde aqui do nosso estado. Já temos o mapa aqui? Por enquanto ainda não? Já o mapa atualizado com essa questão da Covid-19, os números vão aumentando dia a dia, infelizmente, diante de todo o esforço
que os gestores estão fazendo, né? A questão do distanciamento controlado, as bandeiras do Estado, mas infelizmente, agora sim, agora já temos aí o mapa atualizado aqui, quase 6.560 mortes, casos confirmados, melhor dizendo, vamos dar a informação correta, são 6.559 casos, quase 200 mortes, 197 óbitos e 258 municípios já registraram a Covid-19. O destaque está aqui, ó, Lajeado continua na frente de Porto Alegre, por conta aí dos testes rápidos, dos testes em maior volume na cidade de Lajeado. Passo Fundo está pertinho de Porto Alegre e Porto Alegre me parece que estagnou em 603. Esse dado aqui é o dado que eu lembro que eu dei na sexta-feira, gente. É um dado que está desatualizado, por mais que a Secretaria de Saúde do Estado mantenha as informações, né, a cada hora, mas há uma dificuldade para cruzar esses dados com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Já já a gente fala mais de Covid-19, dessa questão da pandemia dos números. Agora a gente abre espaço mais uma vez para falar com o repórter André Rossetto, que está ao vivo com o delegado Joébert Nunes, que é o titular aí do Departamento de Polícia do Interior. Andrei, você já conversou com o delegado, que mais informações podemos trazer? O pessoal está ajustando ainda ali, né? O Andrei já me ouve, ainda não. O Andrei vai em seguidinha aqui conversar com a gente. Andrei, pode falar, o espaço é teu, Andrei. Olá, boa noite, Chamali, boa noite a todos. Infelizmente, um desfecho terrível, um desfecho inesperado. Ao meu lado está o delegado Joébert Nunes, um dos responsáveis pelas delegacias do interior do estado. Delegado, desfecho chocante e lamentável para o caso, né? Realmente o caso desde o início era complexo. A Polícia Civil, logo após ter conhecimento do desaparecimento, trabalhou diuturnamente por meio de várias diligências. Nós já tínhamos uma linha de investigação em tese traçada e, infelizmente, confirmou aquilo que a investigação até então, até onde nos conduzia, que era a morte da criança, e chegamos até o momento a comprovar que a mãe realmente foi a autora. Qual é a justificativa? O que ela alegou, delegado, para ter matado o filho dessa forma? Olha, o inquérito policial encontra-se ainda em fase de diligências, mas o que nós temos até o momento, segundo o depoimento da mãe, ora confessa, é que houve a ingestão de alguns remédios na criança e isso fez com que ela viesse a óbito. Então, primeiramente, a mãe alega que agira culposamente e não intencionalmente. Mas tudo isso agora, para nós concluirmos o inquérito policial, irá depender de outras diligências que estão em andamento. O que nós temos até o momento? Infelizmente, o corpo da criança já encontrado e uma confissão da mãe de outro lado. E o que levou a esta confissão foram exatamente os elementos que até então havíamos coletado. A mãe foi interrogada mais de uma vez e nesse novo interrogatório, em face do arcabouço de elementos que nós trazemos aos autos, ela acabou confessando a morte do filho. Como é que ela fez isso? Ela chegou a explicar o que ela fez? Qual foi a forma que ela matou o filho? Nós estamos ainda numa fase preliminar do depoimento da mãe e, segundo ela, agira sozinha. Claro que agora nós vamos necessitar da perícia e também de alguns outros elementos de prova que nós estamos carregando aos autos para confirmar se havia condições ou não da mãe ter produzido essa morte sozinha. Tudo isso agora vai depender do deslinde de diligências que estão em andamento e certamente a Polícia Civil não desistirá, não concluirá o inquérito antes de confirmar se houve a participação de mais de uma pessoa na morte infeliz dessa criança. Agora, a polícia já vinha por essa linha de investigação bem forte, porque a mãe, em determinado momento, ela disse algumas coisas que não casaram com o andar da situação do sumiço da criança, né, delegado? Exatamente. O delegado de polícia titular da investigação, doutor Ercílio, e sua equipe, desde o início,
em face de alguns elementos, principalmente do depoimento da mãe inicialmente, eles não fechavam com a cronologia dos fatos. Então, isso levou a polícia a levantar uma suspeita, foram fazendo diligências, e temos que ressaltar aqui que esse deslinde rápido também deu-se por um auxílio do Ministério Público, da Brigada Militar e do Instituto Geral de Perícia, nossa investigação. E agora nós temos que, de fato, apesar de haver a confissão da mãe e no primeiro momento ela afirmar que agira sozinha, tudo isso ainda vai ser confirmado ao longo do inquérito policial. A mãe presa, né? Agora, a partir desse momento... Veja bem, a medida de constrição da liberdade, ou seja, o pedido de prisão, somente pode ser deferido pelo juiz. Okay. O delegado de polícia já está tomando todas as medidas necessárias para tanto, só que nós necessitamos ainda da ordem judicial para oficialmente declará-la presa. Tá bom, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal. Chamália, é com você no estúdio. Tá certo. Obrigado, André Rosseto. Obrigado ao delegado Joébert Nunes. Vocês viram, né, gente? Tudo indica um novo caso Bernardo. Só falta a motivação ser confirmada pela assassina confessa. Já, já, aqui no Segunda Edição, você vai ver essa imagem. O que esse cadeirante, onde ele entrou e o que ele queria com essa arma. Ele tentou fazer um arrastão em uma cidade turística. Já, já, os detalhes. E também novas informações sobre a morte de Rafael Matheus Vinks, de 11 anos. A gente volta já, já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. E atenção que essa imagem é exclusiva. Você só vai ver aqui no SBT Segunda Edição. Gente, está aí um homem... uma cadeira de rodas, foi preso em flagrante por tentar roubar uma relojoaria. Sabe onde aconteceu isso? Lá em Canela, na Serra Gaúcha. Eu estou falando de Canela, cidade turística da Serra. As câmeras de segurança flagraram essa tentativa de assalto. O que acontece aí? O que acontece? O homem segura a arma com os pés, ameaça funcionários, um cliente ainda. Ele usava uma faca que estava presa, amarrada na cadeira de rodas motorizada. E tem outro detalhe, esse cadeirante, ele apresentou um bilhete escrito, abre aspas aí, passa tudo, não chama atenção. Temos o bilhete aí, tá aí, ó. Passa tudo, não chama atenção. Segundo a Polícia Civil lá de Canela, esse homem é um rapaz, né, gente? 18 anos. Além de ser cadeirante, também é mudo, tem dificuldades para se expressar. Segurava a arma com os pés porque tem dificuldade com os braços. É exatamente por isso. Agora, isso não impediu que ele optasse pela vida do crime. A movimentação toda aí ele vai fazendo, agilidade e a arma de brinquedo. A arma de brinquedo, ele foi preso na saída, na fuga e chamou atenção isso, gente, a audácia, né? Numa cadeira de rodas. Tem tantas outras formas de buscar o sustento, porque não é porque está numa cadeira de rodas que pode escolher o crime e ser tratado como uma pessoa com dificuldades inferior às outras. Podia escolher um emprego formal, tem empresas aí que reservam fatias dos colaboradores para contratar pessoas com dificuldade, com deficiência, está na lei. Né? Podia ser um beneficiário do INSS por ser cadeirante, está na lei. Não precisa ser bandido. Não é só porque tem dificuldade de locomoção que pode escolher o crime. Tá aí o flagrante, uma imagem curiosa que chamou a atenção hoje, lá na Serra Gaúcha, em Canela, aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu falar de novo com a Luciane Coleman. Tem mais informações agora sobre o caso do Rafael Matheus Vinks. Luciane, ainda há pouco o André Rosseto conversou com o delegado Joébert Nunes e no depoimento mais recente da mãe, da Alexandra, ela diz que agiu sozinha, Lu. Dá para acreditar nisso? Difícil, né, Chamália? Porque o corpo do Rafael Matheus Vinks, né, ele estava enrolado em lençol dentro de uma caixa e foi abandonado, né, deixado numa casa abandonada pertinho da residência da família. A gente acha difícil, mas claro que a polícia agora vai apurar tanto a causa da morte, que segundo a mãe foi medicação, ela disse que o filho estava agitada e deu medicação para ele, né, vão apurar se realmente foi essa a causa da morte e se realmente ela agiu sozinha ou não. Mas então, reforçando, a mãe, né, a Alexandra Salete Batista, ela confessou o crime, ela disse que realmente ela foi autora, disse que agiu sozinha, apesar da gente desconfiar um pouco dessa versão, né, Chamália? E assim, amanhã a gente vai ter todos os detalhes
né, dessa Sim. história no SBT Rio Grande, até porque a perícia ainda está no local, a comunidade em peso acompanhando o trabalho da polícia lá em Planalto, uma cidade aí de 10 mil habitantes. A comunidade está chocada, assim como nós, todo o estado. Perícia da casa e do celular, que era muito aguardada para essa semana já, né, Lu? Perícia que foi feita na sexta-feira com luminol, né, que tem que ser feito durante a noite, o celular que foi encaminhado para a perícia. Tudo criava uma grande expectativa de uma pista, né, de um paradeiro ainda com vida desse menino e agora um desfecho de tragédia, né, Luciane? Com certeza, até porque mensagens, vídeos, havia muita coisa deletada desse celular. Exato. Então agora a polícia vai começar a encaixar essas peças, né, esse quebra-cabeça para conseguir entender o motivo dessa tragédia, se é que há motivo, né, Chemali? Para uma criança perder a vida assim. É difícil acreditar uma mãe matar um próprio filho. Luciane, obrigado, uma boa noite para ti, até amanhã. Olha, a matéria que foi anunciada, gente, das projeções culturais, daquela alegria da pandemia, vai ficar para amanhã diante do fato jornalístico. A todos uma ótima noite na medida do possível e amanhã todos os detalhes do caso do Rafael lá em Planalto, no SBT Rio Grande, às 11h40, com o André Har. A gente se vê amanhã, 7h20, aqui no Segunda Edição. Até mais.